Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, na disciplina de Ciências da Natureza. Na aula de hoje, nós iremos resolver alguns exercícios a fim de resgatar alguns conceitos abordados na aula sobre Sistema Solar e algumas características sobre os planetas. Dito isto, vamos para a resolução da nossa primeira questão. Relacione a segunda coluna a partir da primeira, com base na classificação oficial dos planetas. Ou seja, vamos ter de classificar os planetas da segunda coluna em planetas rochosos e planetas gasosos. A gente estudou que planetas são corpos celestes que estão em órbita ao redor de uma estrela, possuem gravidade forte o suficiente para ter uma forma esférica e que praticamente limpou sua vizinhança orbital de detritos. Vimos também que existem duas classificações para os planetas: os rochosos, também conhecidos como planetas internos, e os gasosos, chamados de planetas externos. Bom, os planetas rochosos são planetas semelhantes à Terra. São constituídos por rochas ou metais pesados, e sua superfície é dura. Além disso, possuem um núcleo de metal pesado, líquido, poucas luas e características topológicas como vales, vulcões e crateras. Já os planetas gasosos são os que orbitam o Sol além do cinturão de asteroides. Eles são muito maiores do que os planetas terrestres e são bastante diferentes deles em termos de estrutura e composição. Por exemplo, eles não têm uma superfície sólida e suas camadas externas são compostas predominantemente de gases leves. Sendo assim, vamos analisar cada uma das alternativas. O planeta Terra é um planeta rochoso. Dentre os planetas terrestres, a Terra é o maior e o único com uma extensa região de água líquida. Mercúrio é um exemplo de planeta rochoso. É o menor planeta terrestre do Sistema Solar, com cerca de 1/3 do tamanho da Terra e composto principalmente de ferro e níquel. Urano é um planeta gasoso. É o sétimo planeta de nosso Sistema Solar a partir do Sol e é composto basicamente de metano e fluidos de amônia, acima de um pequeno centro rochoso. O planeta Marte é um exemplo de planeta rochoso. Dentre todos, é o mais semelhante à Terra. Entretanto, é menos denso e tem um campo magnético menor, o que indica um núcleo sólido. Júpiter é um exemplo de planeta gasoso. Ele é o maior planeta de nosso Sistema Solar, composto basicamente de gás hidrogênio e hélio. Se fosse 20 vezes maior, ele se tornaria uma estrela da classe anã branca. Netuno é o último planeta do nosso Sistema Solar, conhecido por seus ventos supersônicos e sua cor azul marinho, devido à atmosfera de Netuno ser feita de hidrogênio, hélio e metano. Saturno também é um exemplo de planeta gasoso. É o segundo maior planeta do nosso Sistema Solar e é bastante conhecido por conta de seus anéis. Vênus é um planeta rochoso. É o planeta de nosso Sistema Solar que possui a maior temperatura média. É o segundo maior planeta rochoso e tem o maior vulcão de todo o Sistema Solar. Vamos agora para a resolução da nossa segunda questão. O enunciado nos diz o seguinte: sobre o Sistema Solar, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos analisar então a primeira alternativa. O Sol compõe a maior parte da matéria de seu sistema e realiza um movimento de rotação. Essa afirmação está correta, pois o Sol foi o primeiro corpo celeste criado em nosso Sistema Solar e possui 99,8% de toda a massa que está presente no sistema.
Além disso, vimos também que o Sol apresenta rotação e translação ao redor da nossa galáxia. A segunda alternativa nos diz que todos os planetas do Sistema Solar realizam o movimento de translação. Correto. Não só os planetas, mas todos os objetos que estão contidos em nosso Sistema Solar, como os meteoros e cometas, possuem algum tipo de movimento. Além do movimento de translação, que é o movimento dos planetas ao redor do Sol, os planetas também possuem o movimento de rotação, que é o responsável pelos períodos do dia e da noite. Vamos para a terceira alternativa. Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de planeta anão apenas por ser muito pequeno. Essa alternativa está falsa. Plutão só foi rebaixado para a categoria de planeta anão por não possuir uma órbita livre, que é um dos critérios utilizados para classificar planetas. A próxima alternativa nos diz que o Sistema Solar é composto de 8 planetas. 4 deles são rochosos e 4 deles são gasosos. Verdadeiro. Esses planetas também são chamados de planetas telúricos e planetas jovianos. Os planetas externos, ou planetas telúricos, como a gente estudou, são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os planetas jovianos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A quinta afirmação nos diz que o maior planeta do Sistema Solar é Júpiter. Verdadeiro. Júpiter, além de ser o maior planeta do nosso sistema, possui mais massa do que se juntássemos a massa de todos os outros planetas. A próxima afirmação fala que os 2 planetas vizinhos da Terra são Marte e Júpiter. Incorreto. Marte é sim um dos planetas vizinhos da Terra. Entretanto, Júpiter não é. O outro planeta vizinho da Terra é o planeta Vênus, também conhecido como estrela d'alva. Vamos para a próxima alternativa. A Lua terrestre é o único satélite natural do nosso Sistema Solar. Essa alternativa está errada. Todos os planetas, com exceção de Mercúrio e Vênus, possuem um ou mais luas. Nosso Sistema Solar, no total, soma mais de 200 satélites naturais. A última alternativa nos diz que apenas o planeta terrestre apresenta água em seu estado líquido em todo o Sistema Solar. Essa alternativa também está errada. A Lua, Europa e Marte indicam ter água líquida no seu subterrâneo, ou seja, outros planetas possuem água no Sistema Solar, inclusive até nosso satélite natural. Vamos agora para a resolução da nossa terceira questão. De acordo com a União Astronômica Internacional, os corpos celestes, para serem considerados planetas, precisam apresentar as seguintes características, exceto. Perceba que ele quer saber qual é a alternativa incorreta. Então, vamos analisar a alternativa A. O planeta precisa ter órbita definida ao redor do Sol. Está correto. Esse é um dos principais critérios para um corpo celeste ser considerado planeta. Precisa estar orbitando uma estrela. Letra B. Os planetas precisam ter movimento de translação autônomo. Correto. Essa também é uma das características para um corpo ser considerado um planeta. A sua órbita ao redor do Sol
Não pode ser afetada por nenhum outro corpo celeste. Letra C. Precisam ter forma arredondada. Essa alternativa também está correta. A força gravitacional de um corpo celeste deve ser forte o suficiente para tornar e manter a superfície desse esférica. Vamos analisar a alternativa D. Os planetas devem possuir luz própria. Essa é a alternativa incorreta, letra D. Ela está errada, pois essa não se enquadra nas definições estabelecidas pela União Astronômica. Portanto, as únicas definições para um corpo ser considerado um planeta é que este corpo celeste esteja orbitando uma estrela, possua uma órbita que seja estabelecida e tenha uma forma arredondada, que é causada pelo equilíbrio hidrostático. Vamos agora para a resolução da nossa última questão. O enunciado nos fala o seguinte: editoras de livros didáticos, preparem-se. Plutão não é mais o nono planeta do Sistema Solar. Cerca de 2.500 astrônomos convocados pela União Astronômica Internacional foram a Praga, na República Tcheca, e decidiram no voto rebaixar o astro descoberto em 1930 pelo americano Clyde Tombaugh. Com a decisão, o Sol ficará com uma família de 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Rebaixado à segunda divisão, Plutão agora será denominado um planeta anão, categoria recém-criada que também irá abraçar todos os objetos aproximadamente esféricos, além da órbita netuniana. Entre os motivos que levaram ao rebaixamento de Plutão a um planeta anão, podemos assinalar corretamente. Letra A. Possui um tamanho reduzido. Não. O seu formato é indefinido. Também não. Letra C. Não realiza movimento de rotação. Incorreto. A sua órbita não é totalmente autônoma. Essa é a alternativa correta, pois o planeta Plutão tem sua órbita influenciada pelo planeta Netuno. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de resolução de exercício sobre o Sistema Solar e os planetas. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.